O último livro que eu li foi O Peso do Pássaro Morto. Não me recordo o nome da autora, mas foi no começo do ano, janeiro, fevereiro, por aí. Humano em Água, Afogando-se em Chamas, eu li ele há mais ou menos um mês atrás. Foi a seleção no começo do ano que eu li. Então, ano passado eu li só 8 livros. 2, no máximo. Em média de uns 2 a 3 livros por ano. Faz e faz falta. Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que eu sempre tive muita consciência, a leitura ela abrange muito vocabulário, conhecimento, então ler é adquirir, mesmo sendo uma leitura de ficção, etc., eu acho que ajuda muito a questão do vestibular, nem a gente passa a ter mais vocabulário, então, tipo assim, eu acho que é muito importante a leitura na nossa vida. Não, pra mim não faz, assim, muita diferença. O Brasil é um dos países que menos leem no mundo, né? Isso é um fato. Tem quase 190 países, nós estamos em 187, né? A gente tem um nível muito ruim de leitura. Tem vários fatores para isso, né? O primeiro fator é que nós não temos um estímulo a bibliotecas, né? É raro você ter uma escola pública que tem bibliotecas. No ensino fundamental, que é um ensino que você tem que tomar contato e ser estimulado, é o período que a gente menos trabalha com isso, né? Outra coisa tem a ver, né, que aqui no Brasil a leitura ela é uma obrigação, né, e acaba se transformando num fardo. A gente faz uma coisa muito mal feita, que é transformar a leitura em provas, né, e quando os alunos se dão mal na execução das notas, eles passam a culpar os livros por isso, né? Se a gente ligasse a leitura a prazer, ela seria muito mais bacana, né? A gente tem muita coisa disponível e isso acaba sendo um paradoxo desse período que a gente chama aí de modernidade ou tempos mais modernos, mas a gente não consegue acessar isso. Ao mesmo tempo que está disponível, a gente passa mais tempo com coisas hedonistas, de se fantasiar, de procurar filtros, de tirar fotos de amenidade do que de ler, né? O capitalismo como a gente vê hoje é como se fosse a consequência do American Way of Life, que é você tem que fazer tudo correndo, muito rápido, porque tempo é dinheiro, e isso também se transforma em produto na internet. Então a gente tem que ficar se filmando, o que a gente come, nosso estilo de vida, e isso é muito problemático, porque a gente passa para as redes e a gente sente que não fez o suficiente e no final a gente não conseguiu ler nada assim que ficou de fato, ou continuar uma leitura, ter uma leitura de cabeceira. Ao mesmo tempo que é muito corrido, a gente nunca tem uma satisfação de conseguir fazer o meu trabalho. E com a leitura é como se a gente precisasse dar um passo atrás e se acalmar, né? Eu sinto, assim, que várias pessoas habitam meu corpo, sabe? Todas as vezes que eu leio um livro, é como se eu sentisse o que o leitor sente. Às vezes eu me identifico com os personagens, né? Essa leitura é muito boa. Assim, uma vez que você lê um texto que me pega, principalmente em romance, né? Mas não só romance, poesia também, que lhe pega, ou entrevistas, ou diários, ou cartas, que me envolvem, e pronto, é como se você saísse desse mundo, e esse mundo real é um mundo, às vezes, muito chato, muito difícil, a gente se estressa com as pessoas, ou com as coisas, não dão certo. E quando a gente enfia a cara no livro e entra no universo dele, a gente meio que sai dessa realidade, é suspenso, né, essas coisas. A literatura é o único gênero que eu acho que é polifônico, é polissêmico, né? E isso é intenso demais, assim. Ler é a única forma que tu consegue entrar na cabeça de uma pessoa sem ser um neurônio. E aí isso é uma possibilidade divina, né? Assim, pouca gente consegue sentir isso, né? Mas a literatura te toca, tu fica feliz, fica triste, fica indignado, né? A leitura ajuda no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Que funções são essas? Pensar, a memorização,
concentração, raciocínio, a capacidade de resolver problemas, de articular o pensamento, de articular as ideias. Então, quando você não lê, você começa a ter dificuldade na escrita, você começa a ter dificuldade de expressar o seu pensamento, de colocar o seu pensamento em palavras, você começa a ter dificuldade de encadear ideias, de raciocinar, de expressar aquilo que você pensa, o que você sente. Então, a leitura ela ajuda em todas essas habilidades, em todas essas... Uma coisa doida, né? As bibliotecas aqui elas funcionam somente nos períodos comerciais, quando na realidade o tempo que o aluno teria para ir para a biblioteca seria justamente à noite, que ele não está na escola, e os finais de semana é quando elas não funcionam, né? Então a gente tem toda uma conjuntura social que faz de tudo para que a gente não seja leitores. Primeiro, eu acho que vocês não têm muito tempo, porque vocês têm aulas manhã e tarde, de segunda a sexta, e um monte de disciplinas. Alguns mandam exercício para casa, alguns de vocês moram longe dos pais, aí tem que cuidar de casa. Isso é um dos motivos. O outro é que o tempo livre que vocês têm, eu imagino que vocês gastem com redes sociais e textos muito curtos, assim, Twitter, TikTok, não sei. Então eu imagino que são esses dois principais problemas acessíveis para vocês lerem. Estou falando de leitura grande, né? De romance, de contos. E o ritmo desse capitalismo hoje, pós-moderno, é frenético, né? Tem que fazer muita coisa, tem que ser muito bom em tudo, tem que produzir muita felicidade. Eu acho que a maioria dos meus alunos não tem o hábito de leitura. E eu percebo que quem lê mais consegue escrever um pouco melhor e ler um pouco melhor. Quando eu digo ler, são questões de avaliação ou texto de lista de exercícios. Então acho que o hábito de leitura influencia em situações em que você é demandado de ler para ser avaliado e em situações em que você é demandado para escrever. Ela é importante porque ela ajuda o ser humano a desenvolver uma série de habilidades e capacidades, como de concentração, de memória, de raciocínio, de compreensão, estimula a linguagem oral, ela ajuda também no desenvolvimento da escrita, amplia a criatividade, porque o processo de leitura ele mobiliza vários processos cognitivos, que é você decodificar uma informação, compreender essa informação, reter essa informação, acessar essa informação. Então a leitura ajuda no desenvolvimento de todas essas habilidades. A leitura é elitizada, no entanto, o Brasil não é dos países em que os livros são um item mais caro, assim, comparativamente, né? Em outros países que eu tive, os livros são muito caros. No entanto, aqui a gente tem um não hábito de leitura. Né, pelo valor dos livros, ainda é, né? Eu digo isso porque eu compro livro todos os meses. Para mim é ruim dizer isso porque eu estou numa condição um pouco privilegiada, né? Eu posso consumir livros, eu posso pegar uma parte do meu dinheiro, uma parte do meu salário e investir nisso como lazer para mim, para minha filha depois, para minha neta, né? Mas não é a realidade da maioria dos trabalhadores brasileiros, né? Às vezes o salário só dá para comprar o básico, também não é a realidade dos estudantes.